Olá, eu sou Sofia Bauer-Higger, cirurgia dentista formada pela Universidade Federal de Pelotas e mestranda do Programa de Ciências Odontológicas Integradas da Universidade de Cuiabá. Essa revisão de literatura acerca do tempo para diagnóstico e tratamento do câncer de boca no Brasil foi orientada pelo professor Luiz Evaristo Volpato. O Brasil, dentre os países da América Latina, é o país com a maior taxa de mortalidade em relação ao câncer de boca. Isso pode ter relação com o tempo que o paciente leva para iniciar o tratamento do câncer bucal e também com a fase que a doença se encontra no momento do diagnóstico. Alguns estudos vêm demonstrando pouca agilidade no diagnóstico do câncer de boca. Isso pode ter relação com a falta de conhecimento sobre essa doença, como também relação com as barreiras que existem nos sistemas de saúde. Nosso objetivo, então, foi verificar o tempo que o paciente no Brasil levou nos últimos 22 anos para ter o diagnóstico e o tratamento do câncer de boca. Fizemos, então, um levantamento retrospectivo de 2000 a 2022 no PubMed, Lilacs e Cielo, utilizando os descritores neoplasia oral, câncer oral, diagnóstico e serviços de saúde. Nosso critério de inclusão foi constar o tempo percorrido no itinerário terapêutico do paciente e também a nacionalidade brasileira do estudo. Fizemos a categorização dos dados no Excel e uma análise descritiva com cálculo de médias. Aqui nós temos os resultados, então. Foram incluídos 6 artigos publicados de 2001 a 2022 e nós temos as médias de T1, T2 e T3. T1 é o tempo que o paciente leva desde o início dos sintomas até a procura de um profissional da saúde. O T2 é o tempo até conseguir o diagnóstico. E o T3 é o tempo desde o diagnóstico até o início do tratamento. As médias que a gente encontrou, então, foi de 197 dias para T1, 64 dias para T2 e 61 dias para T3, totalizando então uma média de 322 dias desde o início dos sintomas até o início do tratamento do câncer de boca. Discutindo esses dados, então, a gente percebeu que existe uma disparidade muito grande nas médias demonstradas pelos estudos, e isso pode ter relação com a desigualdade que é apresentada no nosso país, inclusive em relação à saúde, onde algumas pessoas têm mais facilidade de acesso aos serviços e outras mais dificuldade. As médias encontradas nos estudos brasileiros foram maiores do que médias encontradas em estudos de outras nacionalidades, como, por exemplo, dos Estados Unidos e da Inglaterra. A gente encontrou uma não padronização na coleta e demonstração desses dados, então precisando existir a padronização para esse tipo de coleta de dados. O maior tempo que a gente encontrou foi o tempo de T1, que é o tempo do paciente. A gente pode ter aqui um viés de memória e confusão, porque é um período que é relatado pelo paciente. Isso pode ter relação com a falta de conhecimento sobre a doença, como também pode ter relação com o medo do diagnóstico e também com a característica de a doença não ter sintomas nos estágios iniciais. Um estudo demonstrou que um T3 maior que 40 dias, em relação a um T3 menor que 30 dias, tem uma chance 2 vezes maior, quase 3 vezes maior, de desenvolvimento de metástases. E nos estudos do Brasil que foram considerados nessa análise, todos os T3 foram maiores do que 40 dias. A Política Nacional de Saúde Bucal ela veio para estimular, então, o apoio a esses pacientes com câncer de boca, mas, ultimamente, a gente tem percebido uma retração no financiamento dos serviços de saúde no Brasil, e isso pode ter um impacto negativo também na assistência a esses pacientes e na agilidade desse diagnóstico e tratamento. Nenhum dos estudos analisou o período de pandemia, mas outro estudo verificou que tivemos menos hospitalizações em relação ao câncer de boca no período de pandemia. Então, a gente pode ter um impacto ainda mais prejudicial na sobrevida desses pacientes. Concluímos, então, que temos poucos e heterogêneos estudos sobre isso no Brasil e que, para diminuir essa mortalidade relacionada ao câncer de boca, a gente precisaria mais agilidade, maior organização na rede de saúde, aumento de acesso da população, mais programas de rastreio e educação em saúde. Essas são as referências dos artigos que foram incluídos e esses os demais artigos.